Continuando a nossa série de estudos no livro de Provérbios, essa é a nossa penúltima aula e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os atributos de Deus. E hoje eu gostaria de olhar para o livro de Provérbios e ver o que o livro de Provérbios nos fala a respeito da pessoa de Deus. O que o livro de Provérbios nos ensina a respeito do nosso Deus, do nosso Salvador, um pouco sobre os seus atributos, as suas características, quem o nosso Deus é. E eu creio que isso é de extrema importância, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã de uma forma um pouco superficial, recebendo esse grande presente que Deus nos dá, da salvação, mas a gente talvez se acomoda em conhecer de fato o nosso Deus. Às vezes a gente sabe que Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador, mas a gente não gasta tempo suficiente olhando para a sua beleza, a beleza da sua perfeição, os seus atributos, as suas características e qualidades, a sua perfeição, né? E eu creio que quando a gente olha, gasta um tempo, investe um tempo olhando para o nosso Deus e apreciando o nosso Deus, a gente passa a adorá-lo ainda mais e a entender os seus mandamentos ainda mais. Então, para que a gente possa entender ainda mais o livro de Provérbios e o que a sabedoria tem para nos ensinar, olhar para o nosso Deus e fixar os nossos olhos nele pode nos ajudar e muito nessa tarefa. Por isso eu gostaria de ler esse texto de Salmos, capítulo 9, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Amém? Então, o que acontece? Um dos maiores problemas nosso, enquanto seres humanos, é a falta de confiança em Deus. Ainda mais, principalmente em nós que somos cristãos, que deveria ser quase que óbvio nós confiarmos em Deus e descansarmos em Deus, mas mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo que Ele é soberano, a gente tem esse problema de confiar nele. E às vezes, por ter esse problema de confiar e de entender a Deus e de confiar na sua soberania, a gente acaba confiando no nosso próprio coração, que é exatamente o contrário da sabedoria que o livro de Provérbios tenta sempre nos ensinar. Então, o que eu gostaria de encorajar a todos nós nessa manhã é que nós possamos buscar a sabedoria e buscar obedecer a Deus, primeiro, por conhecer a Deus. Que a gente se esforce em conhecer a Deus. Quem conhece o teu nome, confia em ti. Então, que a gente possa se esforçar em conhecer quem é esse nosso Deus, quais são as perfeições desse nosso Deus, para que a gente possa estar com o coração um pouco mais seguro nele e reconhecer que a gente pode sim depositar toda a nossa vida debaixo das mãos dele, debaixo das mãos soberanas e perfeitas do nosso Deus. Para assim a gente viver uma vida que agrade a Deus, uma vida com sabedoria, porque a gente entende que ali é o melhor lugar. A gente de fato entende, a gente não está simplesmente obedecendo um livrinho de regras, não, a gente está entendendo de fato quem é o nosso Deus, o que é o universo, quem somos nós, quão pecadores somos e que estilo de vida que realmente vale a pena. Não porque alguém falou ou tentou me impulsionar a viver desse jeito, não. Mas eu quero viver uma vida de sabedoria, eu quero viver uma vida assim temente a Deus, porque eu entendo que essa é a melhor vida a se viver. Exatamente porque é uma vida subordinada a um Deus perfeito. E esse Deus perfeito que eu gostaria de investir esse tempo de manhã agora para a gente aprender um pouco mais dos atributos e características do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de olhar especificamente para os atributos de Deus citados no livro de Provérbios. Então, é claro que não são todos os atributos que vão ser tratados nessa manhã, e se a gente olhar cada vez mais profundo, a gente vai vendo ainda mais características e perfeições de Deus. Mas eu citei aqui alguns que o livro de Provérbios nos ensina. Então, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Deus é santo. Provérbios 30, versículo 5, diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então,
Cada palavra do nosso Deus é pura, é perfeita, é santa. Nós sabemos, com base na palavra de Deus como um todo, que Deus, o nosso Deus é santo e ele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente vê lá em 1 Pedro o texto que diz: sede santos porque eu sou santo. O nosso Deus, ele é santo, ele é santíssimo, ele é perfeito. E todas as suas palavras são puras, os seus pensamentos são puros e sempre são perfeitos e os mais elevados possíveis. Além disso, durante todo o livro de Provérbios, nós vemos como Deus odeia o pecado, como Deus odeia a iniquidade, como Deus odeia a imoralidade, como Deus odeia a mentira e tantas outras coisas que a gente, inclusive, vai ver na aula de hoje. E pelo fato dele odiar o pecado, odiar todas essas imoralidades e iniquidades, e pelo fato dele amar a santidade, é que nós conseguimos descobrir que uma das primeiras características de Deus é que ele é santo, ele é perfeito e ele é único em tudo que ele é. Deus, ele é perfeitamente santo e único em todos os seus atributos. Por isso eu comecei com ele aqui. Deus, ele é completamente santo. Então, a segunda característica e o atributo de Deus que nós podemos ver no livro de Provérbios é que ele é soberano. Então, não só ele é santo, perfeito e único, ele também é soberano. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Assim diz Provérbios 16, versículo 4. Então, o nosso Deus, ele é soberano. A vontade dele é perfeita, ele sabe de todas as coisas e ele age sempre de forma perfeita. Ele sempre agiu de forma perfeita, ele sempre age de forma perfeita e sempre agirá de forma perfeita. Ele é soberano e ele é rei, ele é senhor sobre tudo. Então, é ele quem direciona todas as coisas e ele sabe o propósito de tudo, porque foi ele que escolheu, ele que determinou como as coisas aconteceriam. Porque o nosso Deus, ele é soberano, ele não está sujeito a coisas que irão acontecer, mas ele sabe de tudo. Então, ele é soberano e ele é perfeito. Então, ele é único, ele é exclusivo, ele é perfeito, ele é santo, ele é soberano e ele também é onisciente. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, em todos os momentos, mesmo quando a gente está sozinho no nosso quarto, ou quando a gente está em um lugar muito distante, talvez não temos outros irmãos juntos conosco para poder falar, olha, não é bem assim, não faz assim. Talvez quando a gente está um pouco longe assim da igreja, né? Talvez a gente pense que a gente pode agir como quer e que ninguém está vendo. Não, nosso Deus está vendo. Nosso Deus, ele é onisciente. Eu lembro em épocas que eu estudava, por exemplo, no ensino médio, e que eu era um dos poucos cristãos ali na escola, pelo menos que eu conhecia, né? E eu pensava, parece que talvez o que eu falar aqui, o que eu fizer aqui, parece que ninguém vai saber, porque não tem outros cristãos aqui para me falar, olha, isso é errado, isso não é. Mas o meu Deus estava ali em todos os momentos. O meu Deus, que habita no meu coração, estava sempre falando, olha, isso é errado, isso é certo. Olha, isso não é bom você fazer, isso não é bom você falar, porque o meu Deus estava ali, o Consolador Espírito Santo, vivendo no meu coração, e o Deus soberano, além de viver no nosso coração, também onisciente e sabendo de todas as coisas e olhando tudo, esse é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Deus. Além disso, ele é digno de confiança. Esse texto de Provérbios 3, versículo 5 é bem conhecido. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Por que isso? Por que esse texto diz isso? Por causa de duas coisas. Primeiro, confiar em mim mesmo não vale a pena, porque eu não sou digno de confiança. Eu não sou uma pessoa assim estável, eu não sou uma pessoa que sempre decide certo, eu não sou uma pessoa que tem sempre decisões perfeitas. Eu não sou digno de confiança. Não é bom confiar em mim, mas é bom confiar no meu Deus, no meu Senhor, porque ele é digno de confiança. Se a gente olhar para o meu histórico de decisões, de atitudes e de testemunho, eu vou falhar várias vezes, eu falhei várias vezes,
mas se eu olhar para o histórico de Deus, eu não acho erro algum. Ele é digno de confiança. Ele é completamente santo, sempre foi e sempre será. E por isso nele a gente pode confiar. No nosso Deus a gente pode depositar o nosso coração, a nossa vida, porque ele é digno de confiança. Então, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia em Deus. Então, o nosso Deus é digno de confiança. O que mais? Ele é onipotente. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho, assim diz Provérbios 3:20. Então, o nosso Deus, ele é extremamente poderoso e as coisas acontecem debaixo das suas mãos. Se o nosso Deus retirasse o seu favor, retirasse a sua graça, retirasse a sua mão sobre a criação, o que seríamos de nós? O que seria da terra se desabaria num instante, porque é Deus que sustenta, é Deus que criou todas as coisas e é Deus que sustenta todas as coisas. Ele é onipotente. E por seu conhecimento, né? Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho por causa do conhecimento de Deus, por causa da vontade de Deus. O nosso Deus é quem faz tudo isso. O nosso Deus é quem criou tudo isso e que mantém e que faz esse mundo girar. Esse é o nosso Deus. Versículo 6, atributo número 6. Em Provérbios 29:26, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. O nosso Deus, ele é justo. E ele não é justo assim, parcial, ele não é como a nossa justiça, que olha para determinada situação e pratica uma possível justiça, mas que na verdade só está olhando para si mesmo. Pratica aquela justiça que, na verdade, é mais parecido com uma vingança pessoal. Nossa, eu queria que aquela pessoa se desse muito mal, porque aquela pessoa é má, e eu queria muito que ela sofresse, que ela fosse envergonhada. Talvez é isso que o nosso coração deseja em alguns momentos. Mas Deus não, porque ele não pensa dessa forma. A justiça dele é muito mais elevada. No momento certo, o ímpio, o imoral, ele vai ser punido. No momento certo, aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que pratica a justiça vai ser galardoada, mas de acordo com a justiça de Deus. Se fosse de acordo com a nossa justiça, as coisas seriam muito, muito diferentes. Se fosse de acordo com a minha justiça e com o meu mérito, eu nem mesmo iria para o céu. Mas é a justiça de Deus. É o jeitão de Deus, não o meu jeito. Então, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com o determínio de Deus, a soberania de Deus e a atitude de Deus, ele enviou o seu filho para morrer no meu lugar, no lugar de todos nós, e pagou o preço pelos nossos pecados. Imaginem só se a nossa salvação dependesse da nossa justiça. Não estaríamos em bons caminhos, certamente. Mas como a nossa salvação não depende da nossa justiça, mas da justiça de Deus, aí sim podemos confiar e descansar. Então, o nosso Deus, ele é onipotente, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Mas, além disso, além de todas as perfeições nos atributos e nas características de Deus, nós podemos observar perfeições e podemos observar como Deus é bom e como Deus é completamente santo em suas atitudes também. E principalmente nós, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, adotados por Deus, nós recebemos tanta graça, tanto favor de Deus, tanta bênção de Deus, que muitas vezes a gente acaba não percebendo, ou que muitas vezes a gente acaba ignorando, ou talvez esquecendo, e talvez por esquecer da bondade de Deus, ou talvez por ignorar tantas bênçãos e o favor de Deus sobre a nossa vida, talvez por ignorar a graça de Deus, a graça comum sobre nós, como, por exemplo, o ar que respiramos, o bom funcionamento dos membros dos nossos corpos e tantas outras coisas que muitas vezes a gente nem se liga e nem observa. Talvez por esquecer essas coisas que a gente tenha um pouco de dificuldade de descansar em Deus. Mas talvez quando a gente olha com um olhar um pouco mais atento e pensa como Deus tem sido cuidadoso comigo, como Deus tem sido assim gracioso e derramado
tanta bênção, tanta coisa que eu não mereço, graça, favor imerecido, tanto favor que eu não mereço. Ele tem derramado e tem abençoado e tem cuidado de mim em tantas áreas que eu nem consigo contar. Talvez quando eu olho de forma mais atenta para isso, eu consigo perceber como Deus de fato é soberano e eu posso sim confiar nele. E o estilo de vida que realmente vale a pena é o estilo de vida de Deus. Então, olhando agora para as atitudes, essas ações de Deus, principalmente para o seu povo, o que nós podemos aprender da pessoa de Deus? Em primeiro lugar, ele protege o seu povo. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Deus, ele protege o seu povo e ele sempre protegeu. Isso não quer dizer que a gente não vá passar por dificuldades, que a gente não vá passar por tribulações. Na verdade, a Bíblia é bem clara ao dizer que quem vive piedosamente vai ser perseguido. A Bíblia é bem clara no livro de Tiago para mostrar que nós vamos passar por tribulações e provações, mas é para o nosso crescimento. Então, nós vamos passar por tudo isso. Nós ainda temos que lutar com a presença do pecado em nosso corpo e também na criação como um todo. Então, a gente vai passar por dificuldades, mas Deus sempre protege o seu povo. Deus sempre protege, cuida do seu povo, e Deus, ele cuida ainda mais por nos salvar e por cuidar ainda mais desse espiritual. Ele cuida também do terreno, do externo, ele cuida do nosso corpo, das nossas necessidades. A gente vai ver que ele supre as nossas necessidades, ele cuida de todas essas coisas, mas mais ainda, ele cuida do nosso coração, ele cuida dos nossos sentimentos, ele cuida da nossa alma e ele cuida do nosso espiritual, a nos salvar, a nos proteger e a nos trazer para si de forma eterna, aonde iremos morar no céu. Ele cuida, ele pastoreia, ele cuida de forma especial do nosso coração, do nosso íntimo, mas também das nossas necessidades. Ele também castiga os perversos. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Então, ele protege o seu povo, ele cuida da viúva, como a gente vai ver mais para frente também, mas ele castiga os perversos. Muitas vezes, ele não vai castigar na hora que nós achamos melhor. Muitas vezes, ele não vai fazer justiça naquele momento que nós pensamos que irá ser feito, mas ele vai fazer justiça. Ele castiga os perversos e ele castigará ainda mais no dia do Senhor, no dia que ele voltar para derramar o seu juízo final sobre os ímpios. Deus, ele é completamente santo, mas muitas vezes, na verdade, quase sempre, os seres humanos provocam a ira de Deus. Os seres humanos não creem em Deus, os seres humanos não confiam em Deus, os seres humanos às vezes até falam mal de Deus e pecam e provocam a Deus, e a ira de Deus está se acumulando, ela ainda está contida de certa forma, mas ela está se acumulando, até que um dia a taça da ira de Deus vai ser derramada, e ele castigará os perversos eternamente. Então, essa é uma realidade também das atitudes de Deus. Em terceiro lugar, ele disciplina os seus filhos. Então, muitas vezes, a gente pode olhar para a disciplina e pensar, eu acho que ele está me castigando. Talvez é esse castigar dos perversos, mas não. É a disciplina para os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. E ele disciplina porque ele ama. Então, a Hebreus 12 nos fala muito claro isso, como Deus ele disciplina os seus filhos, como um pai disciplina os seus filhos, aquele filho a quem ele quer bem. Então, ele disciplina porque ele ama. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, Deus, ele não disciplina porque ele pensa, deixa eu fazer aquela pessoa sofrer, deixa eu fazer esse meu filho aqui chorar, assim, simplesmente por prazer de ver sofrimento. Não, Deus, ele nos faz passar por situações e ele nos disciplina em determinados momentos e nos faz passar por tribulações porque ele quer que a gente cresça,
porque Ele nos ama e Ele quer crescimento. Ele não quer que a gente viva uma vida superficial ou distante dEle. Ele disciplina para que a gente possa se aproximar dEle. Satanás nos tenta para nos afastar de Deus. Deus nos prova para nos aproximar dEle mesmo. Então, essa é a diferença da provação de Deus e dessa tentação de Satanás. E Deus nos prova e nos disciplina porque Ele quer que a gente chegue mais perto. E aí a gente às vezes não está muito perto e Ele nos prova de novo e Ele nos disciplina para que a gente possa chegar mais perto ainda. Ou talvez a gente não está muito parecido com Ele ainda, sendo que esse é o nosso alvo enquanto vivemos aqui na Terra, se parecer cada vez mais com Deus e crescer em santidade. E às vezes a gente não está muito parecido, então Ele nos disciplina e Ele nos molda para a gente se parecer ainda mais com Ele. Vai ser doloroso, mas Ele está fazendo isso porque Ele nos ama, não porque Ele nos odeia. Quarto lugar, derrama graça sobre os obedientes, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Essa é a voz da sabedoria, né? A que prega nas ruas e fala, ouçam a minha voz, ouçam a voz da sabedoria. E quem ouve a voz da sabedoria recebe o favor de Deus, recebe a graça de Deus. Deus, ele derrama essa graça para quem escuta a sabedoria e fala, eu quero obedecer, eu quero viver da forma que agrada a Deus. Deus derrama ainda mais e mais graça, favor imerecido, mas que Ele nos dá de forma gratuita. Quinto lugar, Ele dá sabedoria, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Então, Deus dá sabedoria a quem pede. É dele que sai a sabedoria, dele que vem a sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria e nós devemos estar com o coração aberto à sabedoria. E quando a gente recebe essa sabedoria, quando a gente tem um coração humilde para ela, a gente recebe aquele favor que a gente viu também. Então, a gente recebe o favor de Deus, a graça de Deus, a gente recebe a sabedoria de Deus. Tudo isso quando a gente tem um coração humilde e receptivo para a disciplina de Deus, para a confrontação de Deus e para a vontade de Deus. Quando a gente fala não para a minha vontade, não para os meus desejos, e sim para o jeitão de Deus, Deus ele me abençoa com tudo isso e com cada vez mais sabedoria. Deus, ele ouve as orações. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Eu lembro que na época do seminário tinha um professor meu que ele sempre terminava as suas orações assim, certos que o Senhor nos ouve. Certos que o Senhor nos ouve. Nós apresentamos esses pedidos a Deus e confiamos no Senhor. Certo que o Senhor nos ouve. E essa tem que ser uma verdade bem, assim, profunda no nosso coração, fincada, assim, com bastante profundidade no nosso coração. Porque Deus certamente nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Essa é uma verdade clara nas Escrituras. E Ele não só ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações. Muitas vezes a gente pode não entender, ou talvez não concordar muito com as respostas de Deus, mas Ele responde. E Ele não só ouve sempre e responde sempre, como Ele responde sempre com perfeição. Deus, Ele sempre responde de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, Ele sempre ouve, Ele sempre responde, e sempre responde com perfeição. Amém? Em sétimo lugar, Ele cuida dos pobres e viúvas. O livro de Provérbios também nos ensina isso, em Provérbios 22 a 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então, além de Deus em si proteger os mais necessitados, Ele também nos ensina a fazermos o mesmo. Ele nos ensina a continuarmos essa tarefa que Ele mesmo desempenha e que Ele nos encoraja a desempenhar. Cuidar dos necessitados, cuidar dos pobres, cuidar das viúvas e continuar cumprindo essa missão de Deus específica em relação aos necessitados. Essa também é mais uma atitude de Deus que, inclusive, precisa ser copiada e continuada.
8. Supre as necessidades. Então, ele supre e cuida das necessidades dos pobres e das viúvas, mas também de todos os necessitados. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então, às vezes uma pessoa é orgulhosa e é ímpia, e imoral, e guerreia contra Deus, e ela tenta subir de vida, mas às vezes Deus vai permitir. Às vezes ele vai frustrar a ambição dos ímpios e deixar ele mergulhar no seu próprio orgulho. Mas Deus não deixa passar fome o justo. O justo vai passar por dificuldades e provações? Certamente. Mas Deus vai cuidar do justo. Deus vai cuidar das necessidades físicas e Deus vai cuidar das necessidades também do coração. E vai cuidar do coração daqueles que se colocam debaixo de sua mão amorosa. Em nono lugar, galardoa a justiça. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, se Deus ele castiga os perversos, ele também, por outro lado, galardoa a quem pratica a justiça. Galardoa quem tem um coração humilde. Galardoa quem é obediente à sua vontade. Ele abençoa, ele dá vida, riqueza, honra. E mais do que tudo isso, ele nos dá a salvação, que é o maior presente que nós podemos receber. Agora, para a gente caminhar para essa última parte. O que Deus odeia? Nós aprendemos quem Deus é, nós aprendemos também o que Deus faz, várias das atitudes de Deus, olhando exclusivamente para o livro de Provérbios. E ainda no livro de Provérbios, o que nós podemos descobrir que Deus odeia, que é contrário a Deus. E descobrindo isso, nós podemos descobrir o que nós devemos odiar e lutar contra. Então, em primeiro lugar, o orgulho. Isso é bem claro. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, vocês sabem que eu já falei várias vezes aqui do texto de Tiago 4, que fala bastante sobre o orgulho e a humildade, inclusive citando o livro de Provérbios, e nós podemos ver naquele texto de Tiago, capítulo 4, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, ele se coloca numa guerra contra quem tem um coração orgulhoso, mas ele derrama graça, favor e abençoa e ajuda ainda mais quem chega diante de Deus com um coração humilde. Então, que nós possamos ter um coração humilde, um coração bem submisso à vontade de Deus, que entende o nosso lugar, que entende o nosso valor em Cristo, mas não um coração orgulhoso. Porque Deus, ele abomina quem tem um coração arrogante e orgulhoso. E é evidente que não ficará impune. Em segundo lugar, Deus odeia a mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então, Deus odeia o orgulho e Deus odeia a mentira. Deus ama a verdade. Então, nessas duas coisas, eu já posso identificar o que eu preciso amar. Eu preciso amar a humildade. Eu preciso amar a verdade. Odiar o orgulho, odiar toda mentira. Não é só mentiras grandes, mas mentiras pequenas, porque Deus odeia a mentira. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. São fedorentos ao Senhor. Mas eu quero ter lábios que transmitam graça e verdade para as outras pessoas. Em terceiro lugar, Deus odeia a violência e a traição. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, que nós possamos ter que nós possamos odiar e ter nojo de tudo isso, do orgulho, da mentira e da violência, da impulsividade, da traição e infidelidade, que nós possamos ter uma repulsa a tudo isso, porque o Senhor nos dá o padrão, ele abomina todas essas coisas, que nós possamos também abominar, ter nojo, distância de tudo isso. E ao contrário, no caso que nós vimos do orgulho, praticar a humildade. No caso da mentira, praticar a verdade. E no caso da violência, da traição, a praticar cada vez mais a paz,
a lealdade, a calmaria e serenidade, ao contrário da impulsividade, a sabedoria. Então, que nós possamos colocar no nosso coração nisso. Em quarto lugar, Deus odeia a perversidade. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, odiar a perversidade e amar a integridade. Odiar aqueles desejos nojentos e impuros e imorais do nosso coração e amar a integridade, a santidade e o coração puro diante de Deus. Em quinto lugar, Deus odeia o amor pelo mal. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Pés que se apressam a correr para o mal. Deus odeia o mal e Deus odeia o amor pelo mal. Por isso, que o nosso coração não venha se voltar, por exemplo, para aquela vingança ou justiça própria, ou talvez aquela inveja e desejo que os outros se deem mal. Não, o nosso coração não pode amar o mal, não, nem amar o mal, nem desejar o mal, nem trabalhar para o mal, ao contrário. Que nosso coração possa perdoar, que nosso coração possa trazer a paz, que o nosso coração possa dar uma resposta branda para desviar o furor, não uma resposta assim com furor também, uma resposta branda. Nós aprendemos no livro de Provérbios que nós não devemos agir com a impulsividade daquele desejo ardente do nosso coração, que naturalmente ama sim o mal, mas ao contrário, parar esse nosso impulso e falar, Deus, com toda a serenidade, calmaria e sabedoria, como eu devo agir? Com amor, com paz, com tranquilidade, com amabilidade para as outras pessoas. E é isso que a gente tem que amar, não o mal. Em sexto lugar, contenda. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Então, semear contendas e trazer conflitos, principalmente para dentro da igreja, mentiras. Lembra que Deus odeia a mentira? Então, por que nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, iríamos disseminar mentiras dentro do povo de Deus, dentro da família, para destruir? Nós estaríamos sendo instrumentos de Satanás, que quer roubar, matar e destruir. Nós estaríamos usando a nossa língua, o poder da nossa língua que a gente já aprendeu, de incendiar e de contaminar. A gente tem que parar colocar um guarda na nossa boca e parar esse desejo impossível do nosso coração e agir contrário, exatamente o contrário do que naturalmente nós faríamos. Devemos amar aquilo que é bom, não amar o mal, e não dar lugar a contendas e não promover contendas, mas ao contrário, a paz. Em 7º lugar, desonestidade. Deus odeia a desonestidade. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, muitas vezes, inclusive dentro da igreja, nós temos aquele 2 pesos e 2 medidas, né? Trata uma pessoa de uma forma e trata outra de outra forma. Coloca um padrão para as pessoas seguirem aqui, mas segue um outro padrão para outras pessoas. Ou talvez trata uma pessoa de uma forma e a outra de outra forma. Nos comprometemos em fazer de uma forma, em agir de uma forma, em cumprir alguma coisa, mas enquanto as pessoas não estão vendo, a gente faz de outra forma. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, que a gente possa ser pessoas honestas, justas e íntegras, verdadeiras, com todas as outras pessoas, sem 2 pesos e 2 medidas, sem desonestidade, mas com toda a honestidade possível. Em 8º lugar, hipocrisia. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que são lícitas, ou talvez até adoramos a Deus, mas com hipocrisia. Então, de que adianta? Por exemplo, eu sempre falo isso, de que adianta joelhos dobrados ali na igreja e uma mão bem levantada se o nosso coração não está ajoelhado como os nossos joelhos, se o nosso interior, a nossa mente não está ajoelhada e se prostrando diante de Deus.
de que adianta? De que adianta pregar uma coisa e ficar falando, até talvez ensinando as outras pessoas, ou talvez dando bronca e falando, mas você está pecando, você está fazendo isso, se eu mesmo estou fazendo aquilo enquanto estou escondido, se eu mesmo estou fazendo isso lá na minha mente, eu estou falando e dando bronca nas outras pessoas, e colocando um padrão de santidade, mas eu mesmo não estou cumprindo isso. Então, de que adianta? De que adianta essas exortações? De que adianta, talvez, uma fama que eu adquiri dentre as pessoas, se eu sou uma pessoa hipócrita? Sacrifício dos perversos já é abominação. E para eles ainda, quanto mais quando eles fazem isso com intenção maligna. E também, pior ainda, quanto mais cristãos fazendo coisas lícitas também com intenção maligna. Talvez atitudes bonitas, mas por causa de um orgulho pessoal. Talvez atitudes bonitas por causa de um egoísmo, ou talvez de querer muito uma fama para si mesmo. Então, Deus odeia isso, a desonestidade, e também Deus odeia a hipocrisia. Deus também odeia a injustiça. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, uma pessoa perversa e alguém que vem e passa pano por cima e fala, não, na verdade ele não cometeu isso, não, na verdade ele não pode ser punido, na verdade essa não foi a intenção dele, e tentar encobrir a perversidade do perverso. E também, por outro lado, condenar o justo, condenar e talvez falar mal, ou talvez falar mentiras de alguém que na verdade não fez nada de errado, de alguém que na verdade está praticando a justiça e sendo temente a Deus. Então a gente está invertendo tudo, né? Justificando o perverso e condenando o justo. A injustiça também é um alvo desse ódio de Deus. Deus odeia a injustiça, assim como todas essas outras coisas.